Mateus capítulo 20, bem conhecido de todos vocês. Eu vou tocar num ponto bem rápido aqui, para a gente bater uma bola junto. O reino dos céus é como proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, cria essa imagem mental aí na sua cabeça. Um proprietário, um latifundiário, um proprietário de terras, tinha uma vinha. Essa vinha estava no momento de ser colhida. Isso não acontece o tempo todo, tem os períodos de colheita. Ele combinou contratar trabalhadores e pagar para eles 1 denário pelo dia. E mandou o pessoal para a vinha. Então, bem cedo, o dono dessa vinha saiu e contratou trabalhadores e combinou com eles: olha, eu vou pagar para vocês 1 denário. 1 denário naqueles dias, no primeiro século, é o salário de um dia de um trabalhador braçal. Aquilo que daria para ele a chance de voltar para casa e levar comida e assistência necessária para a família dele naquele dia. Tudo bem. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário saiu de novo e viu outros que estavam desocupados na praça. A praça que é um lugar importante. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha. Eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, então olha, saiu bem cedo, voltou às 9, depois meio-dia ele foi lá de novo, depois 3 horas da tarde ele foi lá de novo e encontrou a turma lá. Depois 5 horas da tarde ele foi lá de novo. 5 horas da tarde, na verdade, era o finalzinho do dia. Um dia estava terminando, ele encontrou ainda alguns e falou: mas por que vocês estão aí desocupados? Por que vocês estiveram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele, o proprietário, então lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, então ali por volta de 6 horas, pensa, tinha aquela turma que tinha começado o trabalho ali pelas 7, a turma que começou o trabalho pelas 9, a turma que começou o trabalho ao meio-dia, 3 horas, e a turma das 5 horas da tarde. E aí por volta de 6, fez a fila, e aí vamos lá, vamos acertar com o pessoal. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um deles recebeu 1 denário. Trabalhou quase nada, mas voltou para casa com o suficiente para cuidar da família. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles tinham a expectativa, não era uma esperança, eles tinham a expectativa de receber mais. Mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E aí essa frase: e o Senhor os igualou a nós. É essa frase que eu queria pensar com vocês daqui a pouco. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele, proprietário da vinha, respondeu: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Pode ser que amanhã, você que trabalhou o dia todo, seja aquele que trabalha às 5 horas da tarde. Porque ninguém aqui tem um contrato para o dia seguinte. Amanhã vai começar tudo de novo. Então vai, pega o seu dinheiro, vai. Mas ele acrescenta: eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que dê a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Eu não sei se vocês perceberam, eu fiz questão de chamar a atenção aqui para a praça. Nas cidades antigas, 2 lugares eram muito importantes: a porta da cidade e a praça. E eu estou tocando nesse ponto porque eu queria falar a respeito de cidades. E não propositadamente, mas muito a propósito, nós falamos sobre isso ontem, né? Era isso que eu tinha no meu coração. Eu falei: Paulo Júnior, assim, vou te chamar para uma conversa que eu queria ter com você, mas vai ser uma conversa em público. Aí, as cidades antigas tinham a praça como o lugar das reuniões públicas. Todas as coisas importantes em relação à cidade eram feitas na praça.
e tinha a porta da cidade. A porta da cidade era o lugar do julgamento. Então, não sei se vocês se lembram, Ló, por exemplo, quando ele recebeu os anjos que estavam chegando em Sodoma e Gomorra, ele estava à porta da cidade porque ele fazia um papel importante, um papel de quem julgava. Não sei se vocês se lembram, Davi teve um filho chamado Absalão que quis tomar o lugar de Davi no trono. E o que ele fez? Ele ficou no caminho, interessante isso, no caminho das pessoas que se aproximavam da porta da cidade para discutir a respeito de alguma questão. Então, a pessoa tinha uma causa, né, uma divisão de terra, de repente alguém extrapolou o limite, levava essa causa até a porta da cidade. O Absalão, filho de Davi, que queria tomar o lugar do pai, se colocava nesse lugar à porta da cidade. À medida que as pessoas iam levar a causa, ele começava a, expressão do texto, roubar os corações deles e não os deixavam chegar até esse lugar e dizer, se tivesse uma pessoa, se eu pudesse assumir esse lugar de julgamento, se eu pudesse ajudar vocês a fazer esse papel. Mas onde eu quero chegar? Praça, cidade, praça e a porta da cidade são lugares importantes para as cidades do primeiro século. E eu queria tocar nesse ponto, exatamente esse ponto, e é na praça aí que as coisas estavam acontecendo, as contratações estavam sendo feitas no caso dessa parábola. Por que eu quero falar a respeito disso? Por que eu quero tocar na questão das cidades? Me chama muita atenção, quando a gente olha para o Antigo Testamento, e vê que as divindades eram geográficas. E sempre me chamou a atenção. Por exemplo, vocês devem se lembrar, o principal deus do Antigo Testamento é Baal, é um deus cananeu. Só que Baal sempre era associado a um lugar. Tinha Baal Peor, Baal Zefon, Baal Perazim, porque ele era associado a uma geografia. Isso para mim sempre foi uma coisa interessante, sempre me chamou a atenção, sempre algo que me marca. Quando Jesus vai conversar, muitas vezes ele conversa com a cidade. Então, muitas vezes Jesus fala, diz, ai de ti, Corazim. Está falando de uma cidade. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum, onde muito provavelmente foi o lugar em que Jesus passou a maior parte do tempo no seu ministério. O Paulo Júnior está chamando a atenção. Aliás, Cafarnaum é o lugar onde ele realizou mais milagres, né? Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidom, né? Se os milagres que foram realizados aqui em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, provavelmente não teria acontecido com Sodoma e Gomorra o que aconteceu. Mas veja, Jesus está falando com a cidade, né? Ele está levando uma voz para a cidade. Me chama muito a atenção, quando Jesus escreve, e talvez até valha a pena você dar uma olhada comigo de novo lá em Apocalipse, Jesus escreve cartas. Interessante a gente entender isso. Jesus escreve 7 cartas através da pena de João às 7 igrejas da Ásia. É Jesus que está escrevendo. E me chama a atenção porque ele escreve às igrejas. E as igrejas estão na cidade. E para cada igreja que ele escreve na cidade, ele apresenta diferenças, ele apresenta peculiaridades. Então, a maneira como Jesus se dirige a Éfeso não é a maneira como ele se dirige a Tiatira, não é a maneira como ele se dirige a Pérgamo. Então, há uma diferença clara na maneira como Jesus se dirige a cada uma daquelas cidades. Tem uma estrutura, vocês devem conhecer as cartas de Jesus em Apocalipse, né? Então tem uma estrutura sempre, quase sempre, pelo menos, ele coloca pontos positivos, coloca pontos negativos, depois traz uma exortação e uma promessa, quase sempre nesse formato, né? Talvez você não saiba, Jesus escreve as igrejas da Ásia. A Ásia não é, naquela época, não é a Ásia de hoje, né? A Ásia era uma província, era chamada de Ásia Menor também, era um pedaço do que para nós hoje é a Turquia. Historicamente, tinha muito mais que 7 igrejas lá, mas as 7 igrejas representam todas as igrejas. Mas o ponto é, quando Jesus escreve, ele percebe a cidade. Então, por exemplo, Éfeso é uma cidade que, apesar de não ser a capital da Ásia naquele momento, era uma das principais cidades do Império Romano. Alguns historiadores dizem que, junto com Roma, junto com Antioquia, junto com Alexandria, Éfeso faz parte das 4 principais cidades. Éfeso tem uma peculiaridade, um meteorito caiu lá. Então, o meteorito caiu naquele lugar e aquele vidro, né, aquele acrílico, vamos colocar assim,
foi considerado a deusa Artemis ou Diana, dependendo da língua, se era grega ou se era romana, aí mudava um pouco. E aí isso foi colocado num templo, que era o maior templo do primeiro século ali, chamado de Artemisium, e aí a cidade girava ao redor disso, em todos os seus aspectos, ao redor do templo. Da figura da Diana. Da figura da Diana. E aí a mensagem de Jesus para essa igreja é a mensagem para a igreja que está na cidade, inserida na cidade, né? Quando Jesus escreve para Pérgamo, Pérgamo é a capital. Pérgamo é de onde vem pergaminho, porque era uma cidade, interessante isso, que era uma cidade que tinha uma biblioteca muito importante, e aí havia um cuidado com a intelectualidade nesse lugar, diferente de Éfeso, que tinha uma religiosidade à flor da pele. E quando Jesus escreve para Pérgamo, Jesus diz assim, olha, eu sei desse lugar aí como sendo o trono de Satanás. Eu sei que vocês estão aonde o trono de Satanás está. É Jesus falando. Quando Jesus escreve para Tiatira, ele fala assim, olha, eu sei que vocês aí giram ao redor de uma sinagoga, que no fundo é uma sinagoga de Satanás. Aonde eu quero chegar? O meu ponto aqui é o ponto que eu queria trazer. É que as cidades possuem atmosferas. As cidades possuem espíritos. As cidades possuem identidades. É esse o ponto. É esse o lugar onde eu quero chegar. Essa é uma questão que só me foi ficar um pouco mais claro quando eu comecei a construir fora de Goiânia. Então, eu comecei a trabalhar numa cidade, numa outra capital. Sofri, inclusive, achando que era a mesma coisa. Na hora de contratar as pessoas para trabalhar, eu tinha que entender uma outra cultura, uma outra dinâmica, uma outra forma. E fui aprendendo a respeito do espírito dos lugares. Mas aí eu tive que voltar para casa. E aí eu tinha que prestar atenção em qual será o espírito desse lugar. Então, eu sei que muitas das pessoas que estão em casa e que chegam a essa mensagem não são de Goiânia. Eu sei disso. Mas eu queria falar de Goiânia. Ou melhor, eu queria pensar a respeito de Goiânia. Tem uma história que eu acho muito interessante. Dois peixinhos estavam nadando, dois peixinhos jovens estavam nadando, não sei se vocês conhecem essa história. Aí eles estão nadando, conversando um com o outro, aí vem um peixe mais velho e cruza com eles, né? O peixe mais velho vira e fala assim, e a água, como é que tá, meninos? Aí um vira para o outro, não fala nada, eles vão embora. Aí lá na frente um vira para o outro, água. Eles não perceberam. Água. Ué, eles nasceram ali. É esse o detalhe. Nós estamos imersos em algumas realidades das quais muitas vezes nós não temos consciência, nós não temos sensibilidade, nós não temos percepção. Então, esse é o ponto que eu queria conversar com vocês, esse é o grande detalhe que eu queria conversar com vocês. Mas o que isso tem a ver com a parábola que nós começamos? É esse o ponto. A minha leitura a respeito de Goiânia, eu fui aprendendo com as pessoas que a gente ia recebendo aqui. Então, quando a gente recebia um amigo de fora, ele andava na cidade, ele me chamava a atenção para a quantidade de farmácia que tem aqui em Goiânia. Eu achava normal, não sou daqui. Depois ele chamava a atenção para a quantidade de igreja. Não, mas tem igreja aqui nessa cidade, hein? Ué, normal, né? Não, sou daqui, né? Não percebo isso. Depois chamava a atenção para a quantidade de escola e de academia que tem aqui. Ele falou, mas eu sempre perguntava, mas lá na sua cidade não é assim? Não. Não é mesmo. Não é. Não é. Então, eu comecei a prestar atenção em algumas realidades diferentes a respeito de Goiânia. E como nós estamos na água, talvez nós não percebamos. E talvez tenha que vir um peixe mais velho e falar assim, a água, como é que está? É esse o meu objetivo aqui com vocês hoje. É essa minha conversa com vocês aqui. Que espírito, que cultura, que atmosfera nós todos estamos submetidos aqui em Goiânia? E eu tenho uma questão comigo. É uma questão minha para a gente conversar. Dado essa questão de... na época em que eu era professor, eu me lembro de trabalhar numa escola, comentei isso ontem, né? Todo ano recebia do ITA. O ITA, não sei se vocês sabem, é um dos lugares mais difíceis para se entrar, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Difícil demais de entrar lá, fazer engenharia lá é muito difícil. Pouquíssimas pessoas entram todos os anos. E aí, todo ano, na escola onde eu dava aula, o ITA mandava uma carta de agradecimento para os alunos que aquela escola tinha levado para o ITA. Em geral, eram uns 3 ou 4. Só que era discrepante em relação a todo o Brasil.
Porque nem São Paulo mandava tanta gente assim. Aí eu, ué, Goiânia, diferente, né? E aí eu fui olhar para a minha área de trabalho e perceber como é que dentro da minha área de trabalho Goiânia é diferente. E aí me veio a palavra do sábio. A sabedoria diz assim: toda a habilidade, olha que coisa forte, toda a habilidade para o trabalho vem da inveja. Toda destreza das mãos vem da inveja. Toda destreza das mãos, toda habilidade para o trabalho, aí depende da tradução. E algumas, inclusive, mais recentes, traduzem ao invés de inveja, traduzem como competição. Mas a palavra original a gente compartilhou é inveja. semana passada sobre competição, lembra? A gente falou. É isso aí. E aí me parece que Goiânia, é esse o ponto que eu queria conversar com vocês. Me parece que Goiânia, e aí nós precisamos entender isso, porque isso pode nos libertar. Me parece que Goiânia tem um nível de comparação maior do que os outros. E aí isso gera um nível de opressão e de inveja sobre todos nós. Tem um episódio na vida de Jesus que eu até hoje não consigo entender. Honestamente, eu não consigo entender. Eu absorvo, eu capto o que está ali. Jesus um dia pega um barco com os discípulos e vai para uma região fora da região de Israel. Lá, Jesus, vocês conhecem bem essa história. Lá, Jesus encontra um homem endemoniado. Estava possuído por uma legião de demônios. E aí, quando Jesus expulsa esses demônios, os demônios se voltam para Jesus e falam assim: por favor, nós imploramos, não nos expulse dessa região. Eu acho interessante. Por que não? Porque estava tudo certo ali, onde eles estavam. A atmosfera que eles criaram ao redor do medo estava ali imperando. Tanto que o medo faz com que Jesus seja expulso daquele lugar. Jesus é convidado a se retirar, porque eles estavam com medo. No caso de Goiânia, eu tenho comigo que, dado essa somatória de coisas que a gente está falando, farmácia, escola, igreja, academia, eu tenho comigo que a gente tem em Goiânia uma atmosfera de comparação maior do que nas cidades de uma forma geral. E essa atmosfera de comparação pode nos oprimir com espírito de inveja. Eu fico vendo nessa parábola quando os trabalhadores dizem assim: o Senhor nos igualou aos outros. Como que igualou? Se ele pagou igual para trabalhos diferentes. Ele não igualou ninguém. Ele igualou no dinheiro. A única coisa igual que nem é o dinheiro. Mas ele tratou todo mundo diferente, porque ele tratou quem trabalhou 8 horas e quem trabalhou 1 hora com um denário, ele tratou todo mundo de forma diferente. Ele não igualou ninguém. Absolutamente ninguém. Ao contrário, ele diferenciou todo mundo. Entenderam? Mas a pessoa que estava ali falando e sendo o interlocutor daqueles que começaram o trabalho primeiro, falou: não, é assim. E criou uma certa ideia de injustiça. E o proprietário da vinha disse: não estou sendo injusto, não. Na verdade, o problema é que você está com inveja. Interessante isso, né? Me parece que o que nós estamos sendo ensinados aqui tem a ver com uma comparação, que é um espírito, que pode produzir uma opressão no sentido de inveja. Mas Jesus também nos ensina, através da parábola, o antídoto. O antídoto está aí, né? Porque ele diz: sua preocupação é que eu estou sendo generoso? E aí, assim, me marca muito, nós estávamos conversando a respeito de um amigo nosso, eu não vou citar para não haver constrangimento. E esse amigo, que é daqui de Goiânia, vive o centro do trabalho ligado ao luxo, ligado à comparação de absolutamente tudo. E o que cura esse nosso amigo é a generosidade. É impressionante como ele não é tomado estando no epicentro, porque ele é generoso.
Exatamente por isso. Exatamente. Mas essa é uma conversa que, na verdade, eu queria provocar, era uma conversa que eu queria ter com você há um tempo, porque a gente já começou ela algumas vezes. Falei, então a gente vai ter em público. Amém. Porque aí a gente abençoa mais gente nesse sentido, né? É muito forte essa conversa, né? E talvez nós vamos ter que estender ela para outros momentos. E eu até quero dizer uma coisa. Ao contrário do que muita gente pode estar pensando, Cláudio, essa conversa não é sobre Goiânia, é sobre o Brasil. A gente estava conversando sobre isso ontem. O que nós estamos discutindo aqui é como uma cidade pode representar, porque é isso que acontecia. Quando Deus falava assim, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Cafarnaum, ele está falando de uma cidade que no tempo, ela significava a história do povo. Então é como se Deus levantasse uma cidade no meio do povo, numa determinada época daquele povo, para representar o que era a cultura de todo um povo. Então você vai imaginando uma coisa que vai adensando. Ela começa periférica, certo? É uma cultura periférica que está ali, ninguém está entendendo. São práticas, primeiro, instintivas, depois são intuitivas, até que Deus chama aquilo para uma reflexão e diz, vou descortinar, vou abrir os olhos de vocês para o que está acontecendo. E aonde era esse lugar de adensamento? Onde é que a periferia, certo? Onde era o epicentro de uma cultura? Onde é que a cultura adensava? Então, se você quisesse conhecer a cultura de um povo, você tinha que ir na sua cidade principal e na praça da cidade. Por isso que Jesus diz assim, eu vou levantar a minha igreja. Quando Jesus usa a palavra igreja lá, que ele vai levantar a igreja dele, ele não estava falando de um templo. Ele diz assim, eu vou destruir o templo e vou edificar a igreja. Quando Jesus destrói o templo antigo, que tinha um papel, o templo tinha um papel. O templo era o paliativo da ignorância. O templo é para que o povo não se perdesse. Então, enquanto não tinha revelação, tinha o templo. Então, o templo era um conjunto de normas litúrgicas para que o povo não se corrompesse totalmente. Mas quando viesse a plena revelação, ele destruiria o templo e construiria a praça. Então, o nome que Jesus usa para falar da igreja dele é ágora. E o que era a ágora? A parte principal da praça. Por isso que o Velho Testamento tem a figura do templo como figura principal, e o Novo Testamento, no Apocalipse, quando João viu a revelação, quando João trouxe a luz da eternidade, João trouxe da eternidade a revelação, na eternidade ele não viu o templo. Ele diz, na cidade não tinha templo, mas tinha praça. E a praça era onde o trabalho era significado e não o direito. O templo era onde o direito era significado, enquanto não havia revelação de trabalho. Porque nós somos gerados por um pai trabalhador. E o trabalho de Deus não é precificado no lucro, mas é significado na comunhão. Deus nunca trabalhou para ficar rico. Deus sempre trabalhou para que toda a família dele vivesse com justiça. Amém, mano? Por isso que Deus está falando assim, se alguém tem direito, sou eu. É como se Deus estivesse gritando no meio da praça para todos os empregados. Deus chegasse no meio da praça para todo mundo que está achando que a vida é direito ao emprego e não a responsabilidade do trabalho, fala assim, direito tenho eu, mas eu não resolvi normatizar a praça da cidade pelo direito. Eu resolvi normatizar a cidade pela generosidade. Então ninguém constrói uma cidade a partir
de um templo levantado em nome do direito, mas de uma praça construída em nome da generosidade. Então Deus está indo na praça dos desempregados à procura de emprego e dizendo: praça não é lugar de emprego, porque também não é lugar de desempregado. Praça é lugar de justiça. É de generosidade. Por isso Jesus diz: eu estou edificando a minha igreja fundamentada sobre a generosidade e não sobre o direito. Por isso que ele destrói o templo, que significava o direito dos devotos, onde as pessoas usavam da sua devoção para garantir o salário divino. Então as pessoas começaram a precificar a sua devoção e obrigando Deus a dever para eles alguma coisa. E Deus falou assim: eu não devo nada a ninguém. Quem primeiro me deu alguma coisa? Eu não devo nada a ninguém, inclusive satisfação de como eu uso minha generosidade. Rebentou com o tempo. Porque no tempo a generosidade de Deus estava precificada. Deus era obrigado a recompensar o mais devoto. Ele falou: nunca tive essa obrigação. Isso aí foi só um paliativo para que vocês não se perdessem. Amém? Então o templo era uma construção provisória, enquanto que a praça é uma construção permanente. E a praça era ágora. Agora presta atenção, coisa maravilhosa. E sabe o que a praça significava? Ela não era marcada pelo comércio precificado. Ela era marcada pelo escambo. Sabe o que é o escambo? Era a troca, onde a riqueza de uns supria a pobreza de outros. Então o Cláudio tinha riqueza de azeite e eu tinha riqueza de pão. Então a gente ia para a praça trocar pão por azeite. E azeite por pão. Você fala assim: eu tenho azeite, mas eu tenho pão. Quanto de pão você precisa? Eu te dava o pão que você precisava. Aí você perguntava para mim: e você, quanto de azeite você precisa? E voltava todo mundo para casa com justiça, porque era baseado em generosidade. Tinha ricos e pobres? Tinha. Mas hoje não. Para se poupar do relacionamento que leva à justiça, nós precificamos. Aí agora eu quero ter pão, azeite, farinha, eu quero ter tudo em casa, comprado com o meu dinheiro, para eu não ter que depender da relação. Olha que desgraça, mano. E aí Paulo diz que para que eu tenha tudo o que eu quero ter, alguém vai ter que ficar sem. Aí, uma praça, que era a justiça entre o rico e o pobre, criou o abastado e o miserável. Não havia culpa na riqueza e nem vergonha na pobreza. Agora existe culpa na abastança e vergonha na miséria. Presta atenção, mano. Sabe quem criou esse sistema? O Lúcifer. E o Lúcifer, ao contrário do que muita gente sempre pensa, o Lúcifer não foi sempre encapetado. Lúcifer era o símbolo mais próximo que podia se ter do que a luz de Deus seria. Então Lúcifer era o filho da luz. E ele era o sinete da perfeição. Então, baseado lá no que o Ita fala aqui, que aqui em Goiânia tem muita gente, eles nem entendem por que tem tanto profissional bom, e proporcionalmente falando, talvez seja a cidade que mais fornece alunos para o Ita. Porque o Lúcifer era mais ou menos isso. O Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Sabia? Ele era o sinete da perfeição. Então, toda vez que um demônio estava sendo... Demônio não, porque não tinha demônio nessa época. Toda vez que um anjo estava sendo treinado, participando lá de uma escola de pós-graduação, quem dava o último treinamento dele era o Lúcifer.
O Lúcifer que dava assim... Não, é o último treinamento. Ele era ultramestrado. Ele era assim, antigamente. Pós-doctor. O Lúcifer, referência. Ele foi muito bom no que ele fazia até o dia que ele não pensou em fazer um trem ruim, não. Presta atenção, porque às vezes você acha que o capeta é o pai das ideias ruins. Não. O capeta é o pai das ideias vantajosas e lucrativas. O capeta só corrompe uma coisa na nossa vida, a generosidade. E transforma ela em direito. O Lúcifer mata pessoas generosas, transformando essas pessoas em pessoas de direito. Porque o Lúcifer só foi Lúcifer até o dia que você achou comércio no coração dele. O dia que ele percebeu que aquilo que ele fazia podia garantir para ele um direito. Acabou com qualquer possibilidade dele ser o quê? Generoso. E a partir daí, esse homem compromissado, esse ente, o Lúcifer, que agora virou Satanás, Beelzebul, Cramunhão, Pé Redondo, o nome que você quiser dar, Deus dos porcos, o Deus das moscas, o Beelzebul. É bom que todo mundo aqui em Goiás entenda isso. O Beelzebul. O Zebubelo, que também é tipificado na Bíblia como aquele homem que era um grande plantador de cereais, seja soja, trigo, qualquer coisa. E um dia, em vez dele pensar que agora ele podia ser um benfeitor generoso, ele se tornou o dono de um celeiro que as pessoas tinham que comprar dele. Ele deixou de ser uma referência de bênção para ser um acumulador de riqueza. Escuta o que nós estamos falando aqui, irmão. Aí você pega a história do Brasil. Porque o texto que o Cláudio leu aqui termina dizendo o seguinte: os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os últimos. Então, nós estamos aqui com um irmão português, até depois eu quero falar sobre o João e a Isabel que estão aqui. Presta atenção na história. Quando Jesus falou lá assim, ó, vocês receberão o meu espírito, que virá sobre vocês, vocês serão... Agora acompanha a história. Agora presta atenção na história para a gente entender Goiânia. A praça de Goiânia. Senão não vamos entender, não. Nós estamos tratando uma coisa grave aqui. Quando Jesus, lá em Jerusalém, falou assim, ó, vocês receberão meu espírito e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Quando Jesus fala de confins da terra, Éfeso, que era a terra da deusa Diana, era a fronteira entre Jerusalém, Judéia e Samaria, que é o mundo o quê? Hebraico. Nós estamos falando de uma cultura hebraica, fechada, que agora vai transpor, transgredir, ultrapassar o limite para uma cultura agora universal gentílica. É em Éfeso que a igreja deixa de pensar o templo para começar a entender o quê? A praça. Onde tem gente de tudo quanto é cultura e tudo quanto é lugar. Porque a figura da cultura hebraica não era a praça. Se Deus quisesse encontrar o judeu, tinha que ir aonde? Mas se Deus quisesse encontrar um gentio, tinha que ir aonde? Na praça. Porque templo tinha de tudo quanto é Deus. E a cidade de Éfeso era a praça da Diana. E quando Paulo mexeu na divindade peito de Éfeso, porque o que era a divindade de Éfeso? Era uma pessoa que não tinha corpo, mas tinha peito para todo mundo. Era uma espiritualidade fisiológica, onde as pessoas não queriam uma relação, queriam só a sua necessidade satisfeita, independente de qual Deus satisfizesse essa necessidade. Estão me entendendo isso aqui? Não. Tanto é
que quando Paulo mexe na divindade Diana, os devotos de Diana não se queixam da divindade, se queixam do comércio. Mas escuta, tem que parar esse homem aí, não pode continuar pregando o que ele está pregando, não. Porque o nosso comércio depende de Diana. Se ele tirar a deusa Diana, acabou o comércio. Vocês estão escutando o que Deus está falando aqui hoje? Se a generosidade entrar nessa cidade, acabou tudo. Está vendo? Se o evangelho entrar na cidade como ele tem que entrar, vai matar o comércio. Porque nós vamos ter que ser justos. Ninguém estava preocupado com a divindade, não, amado. Ninguém estava preocupado com a religiosidade, não. Tudo tinha uma questão comercial, de prevalência do direito. Os devotos de Diana assumiram o direito sobre ela. Assim como os devotos assumem o direito sobre a religião. E sobre o templo. O templo tem que ser o que eles precisam que o templo seja. E não um lugar para eles aprenderem a pessoa que eles podem ser. O templo passa a ser uma necessidade em vez de ser uma orientação. A gente traz as crianças para o templo, Bruno, pensando que o templo vai salvá-las e não orientá-las. E a última coisa que às vezes a gente quer é que a igreja oriente os filhos, porque senão nós podemos perdê-los. E eles não vão tomar conta do nosso interesse e vão começar a ser justos demais. A praça. Vamos concluindo. Então, quando Jesus falou disso, que passava por Éfeso, sabe aonde estava o Brasil? Já tinha Brasil, às vezes o povo acha que não. Mas já tinha Brasil lá em Atos 1:8. E sabe onde é que estava o Brasil, historicamente falando, em Atos 1:8? Estava onde o evangelho faz a curva. Era o último. Amém? Porque naquele contexto, era o último lugar aonde aquele mundo civilizado, as culturas antigas, iriam se encontrar. Por isso que quando o mundo antigo, em decadência, na Idade Média, a Era das Trevas, fracassado, vivendo uma reforma espiritual, porque a própria igreja tinha se entregado ao comércio, não era uma questão de fé, nunca foi. Era uma tentativa de preservar a fé e se livrar do comércio. Coincidentemente, o Brasil é descoberto pelas culturas antigas de formação cristã, por último, coincidindo com o fracasso da cultura, da espiritualidade e da sociedade antiga. Tanto é que batizaram o nosso Brasil de Novo Mundo. Nossa primeira capital foi terra de São Salvador. Depois, quando a capital migrou para o Rio de Janeiro, a França, que era símbolo da Revolução Industrial, a França, que era símbolo do iluminismo, a Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, e do comércio, do direito comercial. Manda para cá. Não a cópia da Torre Eiffel. Você sabe o que a Torre Eiffel é? Não, você não sabe. A Torre Eiffel é a imitação de uma liga feminina. Sabe que é as ligas de renda? Que ligava a meia à lingerie íntima. A Torre Eiffel é uma liga ao contrário. E era símbolo da capacidade industrial. A Torre Eiffel foi feita para fazer parte de uma feira e ser desmontada logo depois da feira. Mas o trem ficou tão impressionante que mantiveram aquilo como monumento do poder francês de iluminação e capacidade produtiva comercial. Nunca desmontaram. A Torre Eiffel recebe sozinha mais turistas por ano do que o Brasil inteiro. Aí a França não manda para cá
um sutiã estilizado, como era uma liga. Não mandou para cá uma chave de fenda estilizada. Não mandou para cá uma engrenagem estilizada. Nem um livro para falar do iluminismo, da literatura. Nem um símbolo daquilo que iluminava a cultura francesa, que era igualdade, fraternidade e liberdade. Sabe o que a França mandou para cá? Um Cristo redentor, com os braços virados não para Goiás, com os braços virados para o oceano para abençoar quem? O Atlântico, a África, a Europa, a Ásia. O que esse povo estava pensando? O que eles estavam pensando, amado? Que era a nossa soja que ia salvar o mundo? Nosso ouro? E se eles levaram o quanto quiserem, vão continuar levando. Mas eles acreditavam que aqui, nesse novo mundo, num jardim que eles imaginavam ser a parte preservada do Éden, os caras escreveram isso, os jesuítas escreveram. Ora, se um lugar é tão bonito, cheio de tanta árvore, vegetação, animais, e o povo anda pelado, só pode ser uma parte do Éden que não se corrompeu. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aí a nossa nudez foi transformada em quê? Em vergonha. A nossa espiritualidade foi se transformada em quê? Em comércio. Nossa praça foi corrompida. Então você entende o lugar que o Brasil ocupava sendo o último. Sendo o último, nós deveríamos ser o quê? Os primeiros. Porque nós fomos chamados no fim da jornada e recebemos uma quantidade proporcional para ter o direito sobre ela? Não, para poder usar de generosidade. Afinal de contas, nós recebemos mais do que merecia. E se Deus não estivesse esperando a reclamação dos que trabalharam mais cedo e receberam igual? E se Deus estivesse esperando apenas que os que trabalharam menos tempo e receberam igual pudessem ser generosos? Meu genro é capitão do Exército. E ele falou que quando eles estão na escola de treinamento lá do Exército, na hora do rancho, os caras que servem a comida são orientados a colocar quantidade de pães diferente na bandeja. Então tem bandeja que vai 0 pão, tem bandeja que vai 3. E aí dá um maior barraco no rancho. Porque tem gente que olha para a bandeja dos outros e fala assim, recebi nenhum. E tem uns caras que são tão pervertidos que falou, ainda bem que eu recebi 3, vou poder guardar 2. Agora tem alguns poucos que ele disse iluminados. Ó, rapaz, o pão do outro vem no meu prato. Amém, irmãos? Nós estamos imitando o pior dos que vieram antes de nós. Porque os que vieram diante de nós vieram pelo salário. E nós viemos pela generosidade. Aí vai fechando o círculo. Qual é a região do Brasil a ser desenvolvida por último? Se o Brasil era a praça para o mundo, onde está a praça do Brasil? Fala, irmão. Não é possível. É essa região aqui, ó. O Vale do Araguaia. O Monte dos Pirineus. O Monte dos Pirineus, onde está Goiânia, o platô mais alto. É o platô mais alto do Brasil. É um plano alto. Central. Uma casa edificada sobre o monte, para que pudesse iluminar toda a terra. Uma luz para aqueles que andavam em trevas. Então, se eu quisesse fazer uma praça num lugar
numa cidade onde não está cercada de montes, mas onde ela tem um monte central, eu faria a praça onde? No monte, porque aí agora todo bem poderia escorrer naturalmente para os outros lugares. Não sei se você sabe, mas o Monte dos Pirineus é o telhado do Brasil. É aqui que se dividem os aquíferos do norte e do sul. A bacia amazônica é formada a partir daqui, assim como a bacia platina. E se faltava sinal, é aqui nos Montes dos Pirineus que nasce o maior aquífero subterrâneo do planeta, o aquífero Guarani. Então, se não faltasse água em cima, ainda tem água onde? Embaixo. Aí você entende por que Brasília veio para a praça de Goiânia. Porque Goiânia era a praça de Anápolis e dos Pirineus. É a praça. É o lugar por último. E que hoje, todo discurso que se faz diz que é aqui nessa região centro-oeste que está a maior concentração de riqueza que pode fazer do Brasil um país emancipado, independente, com o seu Beelzebub e os seus celeiros de grão. Ou não? E seus aquíferos. Só que isso está sendo usado para acúmulo e não para generosidade. E ninguém tem que ficar pobre. Porque vão haver ricos e pobres. A questão não é ter pobre e rico. A questão é ter pessoas gananciosas e pessoas miseráveis. E por que tem gente gananciosa e miserável? Porque continua tendo tempo onde devia ter uma praça. Depois do desafio vou concluir, porque eu aí mexeu num assunto que... Mas não tem jeito, você vai ter que aguentar aí pelo menos mais 5 minutos. Depois você procura na internet tudo que você puder encontrar sobre Couto Magalhães. Talvez você não saiba por que muita coisa em Anápolis, por aqui, chama Couto Magalhães. Porque Couto Magalhães foi um cara enviado pelo Dom Pedro II. Como pesquisador, esse Couto Magalhães já tinha sido um representante militar e chefe de várias capitanias, inclusive São Paulo, Minas Gerais. Mandaram ele para o Goiás, por quê? Porque o Dom Pedro II entendia que o melhor lugar para estabelecer a sede do Império, porque ele estava pensando que às vezes ele tinha que estabelecer a sede do Império aqui, porque ela estava inviável em Portugal, então era o último se tornando o quê? O primeiro. E o Couto Magalhães veio aqui com a tarefa. E ele foi fazendo uma pesquisa e falou, achei, o lugar é aqui, o Araguaia. Porque ele falou que existe um rio de integração nacional que liga o norte ao sul. E nas margens desse rio existe o céu mais limpo desse país. Então, quem nascer às margens desse rio vai ter uma visão celestial como nenhum outro ser humano no país. E até nós já falamos sobre o Cruzeiro do Sul. Ao mesmo tempo, ele vai encontrar recursos naturais para viabilizar. Então, ele vai ser um ser humano, diferentemente dos outros, que vai reunir praticidade, capacidade, competência, habilidade de mãos e subjetivismo, romantismo, arte, percepção espiritual. Então, ele falou assim, aqui dessas margens está para emergir um ser humano que será redenção para a humanidade. Couto Magalhães escreveu isso, fui eu não. Porque aqui, nessa praça, se encontrariam as condições favoráveis à espiritualidade e à praticidade aos trabalhos. Porque os recursos eram favoráveis a isso. Aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que essa praça se tornou? E vou falar agora, você às vezes não sabe. Você não entende. Muita gente que não entende. Por que tem tanta feira em Goiânia? Você conhece alguma outra cidade que tem tanta feira igual a Goiânia? Aqui tem feira de tudo, todo dia e toda hora. Aqui tem feira de madrugada, de manhã, de segunda, terça, quarta, quinta. E mais. É tão forte esse emblema profético
que a maior feira de céu aberto da América Latina está em Goiânia. Intuitivamente, a maior ágora da América Latina está onde? Em Goiânia. É tradição da cidade. Aí você acha que isso é só mania do povo, né? Não. Isso é a teimosia de Deus em continuar chamando nossa atenção. Amém, irmãos? Muitas vezes, quando você quer ensinar um endereço aqui para o povo, aqui, quem estrangeiro chega, você fala o quê? A praça a Praça do Cruzeiro, a Praça Cívica. Nunca vi tanta gente dar endereço aqui como praça. Uma das cidades que mais tem parques por metro quadrado do Brasil. Em compensação, a maior desigualdade social da América Latina. Se Goiânia fosse um país, seria o segundo país mais desigual do planeta. O que virou nossa praça? Sabe? Eu acho que a corrupção das nossas praças talvez tenha começado porque nós começamos a usar a praça para construir o templo. E cada um foi fazendo o seu templo, qualquer que seja ele, em torno da praça. E ela deixou de ser um lugar de quê? De generosidade. Para ser um lugar disputado pelo direito. As pessoas usando a praça para se empoderarem e para explorar a pobreza e não para fazer justiça. Uma das cidades mais evangelizadas do país é a maior desigualdade social da América Latina. Aí a gente entende onde é que esse texto se aplica a Goiânia. Porque, em tese, nós somos os últimos dos últimos. E deveríamos estar sendo o quê? Os primeiros. Sabe por quê? Porque o último do último, na verdade, recebeu muito mais do que merecia. Porque Deus, usando o seu direito, resolveu ser generoso conosco. Para que nós não fôssemos o testemunho do direito. Mas que esse lugar aqui fosse o testemunho da generosidade. E nós estamos loteando a generosidade. E transformando ela num reduto miserável de direitos. Em nome de Cristo Jesus. Cláudio, talvez hoje, essa conversa nossa tenha sido uma das conversas mais essenciais na vida dessa congregação. Porque eu posso dizer para vocês uma coisa. Se o Brasil é uma praça, o estado de Goiás é a praça dentro da praça. E Goiânia é a praça da praça na praça. E esse lugar aqui, onde nós estamos, é a praça da praça da praça na praça. Se apenas alguns de nós, entendendo que nós não temos o direito do que recebemos, nós temos a responsabilidade. Então nós seríamos conhecidos pela nossa generosidade e não pela abundância dos nossos recursos. Ninguém ficaria menos pobre. Ninguém ficaria menos rico ou mais pobre. Mas seguramente todos nós nos tornaríamos mais justos. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus.
Aí a gente entende por que Deus, num certo sentido, nos escolheu para coisas tão singulares. Vem cá, Biel. Marlos. O Biel hoje, meu amigo Biel, é uma praça, na praça, da praça, da praça. Você entendeu, não entendeu, Biel? Você é um homem que segura essa onda. Porque talvez, para muita gente, o Biel, porque é a nossa forma preconceituosa de pensar, pode achar que você foi ferido no seu direito. Mas não foi. Porque Deus te abençoou com a generosidade. Para que na sua riqueza você possa nos socorrer na nossa pobreza. E para que a gente, na nossa riqueza, possa socorrer todos os seus irmãos e amigos na pobreza deles. Fala para nós o que vai acontecer semana que vem. Pode tirar a máscara aí. Ó, vocês vão ter que segurar a onda aí hoje. Afinal de contas, porque na praça também não tem hora, não. Se fosse no templo, tinha hora. Se você tivesse vindo para o templo, tinha hora. Mas na praça o trem é meio bagunçado assim, não. Pode falar. Bom, eu sou o Gabriel, né? Eu tenho 14 anos e eu tenho nanismo, agora sim. E eu tenho nanismo, que é uma condição genética que limita o meu crescimento. Tem mais de 400 tipos de nanismo descobertos pela medicina, cada um com suas diferenças, né? Tem comorbidades a mais, ou a menos, ou centímetros a mais ou a menos. E aí eu e minha família, em 2015, né, esse ano fazem 6 anos, a gente criou o movimento Somos Todos Gigantes, que é de combate ao preconceito às pessoas com nanismo. E ano passado a gente deu mais um passo, que foi criar o Instituto Nacional de Nanismo, né, que tem sede, inclusive, aqui em Para Goiânia. o povo entender a mensagem hoje, o Instituto, né, a Associação Nacional do Nanismo, é uma praça para os anões, Exato. mas que não pode ser separada onde só tem anão, porque senão não funciona. Pois é, Amém? exatamente. É a banca dos anões na praça. É. Amém? Vocês entenderam, né? E aí, todo ano, inclusive, a gente aprendeu isso aqui, né, que o que cura mesmo é a relação, né, o relacionamento. Então, todo ano a gente faz o encontro nacional do Somos Todos Gigantes. A gente começou em 2018, então esse ano vai ser a nossa 4ª edição. Ano passado a gente não pôde fazer, né, por conta da pandemia, então foi online. E a gente sente muita falta mesmo, né, porque assim, não dá nem para explicar direito, né, como é a experiência. Você já participou, né, Claro. tanto presencialmente quanto online, você sabe, né? Só se eu não puder, porque eu não perco por nada. Não, e assim, é realmente transformador. Mesmo para quem não tem nanismo, que participa, né, às vezes a gente chama os Deixa eu te falar uma amigos. coisa. Todo mundo é gigante numa coisa e é anão em outra. Viu? Todo mundo é grande em umas coisas e pequeno em outras. E não tem que ter vergonha disso, não. Amém? Então, é porque muita gente que não sabe que tem nanismo. Entendeu? Mas você ajuda a gente. Tá bom? E aí, assim, é surreal mesmo, é transformador. E esse ano a gente voltou ao presencial, a gente vai fazer híbrido, né, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, numa chácara aqui pertinho, em Bela Vista. Vem gente de outras partes do Brasil. Vem gente do Brasil inteiro, assim. Vocês estão esperando quantas pessoas lá? A gente teve que limitar esse ano para 150, né, mas por conta ainda da pandemia. E vocês estão Mas- tendo alguma dificuldade para montar essa barraca na praça? Assim, Então vamos falar disso. Como a gente tem gente do Brasil inteiro e que retratam mesmo o povo, né? Que muitas Alguns vezes vão não ter tem... que ser ajudados com passagem. Exatamente. Tem que... o povo, às vezes... A gente teve no outro encontro, em 2019,
gente que veio do interior do Maranhão de ônibus, gastou 50 horas de ônibus para vir para cá, né? Parou em um monte de cidade só para vir passar 2 dias porque não podia perder. E aí depois teve que voltar de novo. E a gente sempre fornece monitoria para as crianças, porque vem muita criança e são as crianças mais fofas do planeta. Todas com necessidade de cuidados especiais. É uma mão de obra gigante. Assim, eu já virei o tio Biel para essas crianças, né? Mesmo tendo só 14 anos, elas me veem como o cara que, assim, tipo, é a referência, né? Inspiração, velho. Inspiração. É isso mesmo. Pra ela. Biel dá autógrafo, tira foto. Não, eu brinco que... Eu acho bom as meninas apertando o Biel lá no Instagram. E aí, já beijou, tem namorado, com uma pressão. Não é verdade? Assim, geralmente é meu pai e meus amigos, mas... É uma pressão lascada. Não, para com isso. Nossa, mas tem 14 anos. Tem gente aí que tá só esperando. Mas então, a gente oferece monitoria durante todo o evento para as crianças, porque como a gente tem muitas palestras também, porque é um assunto que tem muita família nova que está entrando nesse universo e não sabe de nada. Porque você vai pesquisar sobre nanismo, sobre anão, e você só acha piada, você só acha... Né, você não acha nada de, assim, quais são as comorbidades, né? Qual é o tipo de nanismo do meu filho? Então a gente encaminhamento. Quais são os profissionais, exatamente, né? Então a gente sempre busca trazer profissionais especializados para fazer palestra. E como é muita criança também, a gente tem que ter uma monitoria para os pais conseguirem prestar atenção. E tem alimentação também. A gente tem café da manhã, almoço e jantar, tudo incluído quando a pessoa compra o ingresso. A gente sempre faz um ingresso bem acessível, né? Porque sabe que não pode... se a gente aumenta muito o preço, com base no custo total dividido pela quantidade de participantes, fica inviável para 90% das pessoas, e não é isso que a gente quer. A gente oferece café da manhã, almoço e jantar, e para as crianças também tem sempre um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, durante os 3 dias. Então isso já é um custo a mais. Então a gente sempre busca ajuda, né? Seja ela financeira, ou então alguém que quisesse voluntariar, né, para ajudar a gente nesses dias. O seu pai podia dar uma noção de números para a gente antes da gente terminar aí. Assim, como a gente vai dar toda essa estrutura e não pode carregar o preço do ingresso, a gente tem um desafio grande. Mas, graças a Deus, a gente já tem alguns patrocinadores, então o resíduo para a gente completar o evento está em R$20 mil. Mas R$20 mil não dá para ser coberto de inscrição. Então, se você tem uma empresa e queira patrocinar o evento, de alguma forma contribuir, pode procurar a gente. Eu tenho certeza que a gente já pode usar a expressão tinha um resíduo, que se Deus quiser hoje, nessa praça, essa questão vai ser resolvida. Não é possível. Amém? Você crê, meu irmão? Amém. Podemos dizer um amém? Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aproveitando a praça, você queria falar alguma coisa para gente encerrar? Ah, tá. O aviso... Vem cá correndo. Ô, irmão, você segura a onda aí. Mas tá todo mundo na sombra, né? Coisa boa é ficar na praça na sombra, né? Tranquilo. Oi, gente, bom dia. Pode falar. Meu nome é Isabela Egídio. Oi? Tudo bem? Meu nome é Isabela Egídio. Eu faço parte do PG aqui da igreja. E eu vim dar um recadinho aqui para vocês. Para quem não sabe... Para quem não sabe, o PG é o grupo de adolescentes que a gente tem aqui da Sal da Terra. A gente se une toda semana, toda quinta-feira, na casa de um dos participantes. E lá a gente conversa sobre as coisas que estão angustiando nosso coração, como é que está a nossa semana. E, mais importante, a gente lê a Bíblia e também interpreta passagens. A gente aprende sobre Deus lá, sabe? É muito importante. Eu tenho um carinho muito grande pelo grupo. E eu queria chamar vocês, são pais de adolescentes, ou se conhecem algum adolescente dentro da faixa de 13 a 17 anos, para falar comigo agora no final do culto, ou com o Matheus, ou com o Boca, ou com o Átila,
porque a gente quer muito ter lá no nosso grupo, a gente vai ser mais que bem-vindo. E eu sou suspeita a falar porque eu amo aquele grupo, eu fico contando os dias para chegar quinta-feira para se reunir de novo. Então, por favor, quem conheça, por favor, fale comigo que ele será mais que bem-vindo lá. E é só isso mesmo, desculpa ter estendido. Obrigado. Ótimo. Amém. Mateus está dando uma força lá, Rafa. E quantos adolescentes jovens tinham lá? 30 jovens adolescentes lá. Bênção. Então, você que está aí à espera de que alguma coisa nesse sentido acontecesse, agora já presencialmente, estava tudo meio suspenso aí, né? Um esforço online de preservação, mas agora a gente está aí presencialmente. Amém? Ó, eu só queria dar notícia, eu nem, assim, que chegou ontem aqui, ontem não, anteontem, né? O João Martins e a Isabel já estiveram aqui antes, são amigos de 20 e tantos anos. Mas é o seguinte, como ele vai ficar aqui até o final de novembro, ele está morando aqui em Goiânia, e por isso é muito relevante tudo que a gente está compartilhando aqui. É um encontro na Praça do Brasil, e é um encontro muito mais do que de duas pessoas, é um encontro de história e revelação. E como ele vai ficar com a gente aqui até final de novembro, então a gente vai dar oportunidade para ele de forma própria. Como hoje a gente teria uma programação assim já com acúmulo de outras coisas, a gente entendeu que não seria um momento oportuno dele estar compartilhando com a igreja para não ficar resumido. O Cláudio já tinha antecipado que queria ter essa conversa, a gente extrapolou um pouco, mas também não tinha jeito de ser resumido. E, então, viu, João? Totalmente bem-vindo, tranquilo, a nossa amizade suporta isso, mas ele vai ficar aí até novembro, e aí todos vão poder receber de maneira própria o que ele tem para trazer para a praça. Enquanto o pessoal estava falando aqui, eu estava tentando achar um texto aqui, mas é um texto lá do Couto Magalhães, mas não achei, então deixa para outra oportunidade. A gente até citou isso aqui. E eu queria, só segurei o Biel aqui para ele poder orar aqui, abençoando, né, a nossa vida. Não sei se o Cláudio tem mais alguma coisa para falar. Não achei, viu, Biel? Mas depois eu acho aqui e passo para os irmãos, tá bom?